O 7Hz Eternal é um fone intra-auricular que custa $190 e traz um design bem peculiar, como se tivesse seu falante exposto através do vidro da sua faceplate, trazendo um falante dinâmico grandão de 14.5mm por lado, e ele meio que veio de carona no sucesso do brutalmente famoso Timeless, grande sucesso de vendas da marca, que provavelmente você já conhece. Salve, salve galera, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Música Café. Eu sou o Antenor, eu vou falar pra vocês hoje o que eu achei do 7Hz Eternal, e o que eu mais gostei nele é que ele vem com aquela case maneiraça à prova de rolo compressor. Eu tinha achado o design dele a princípio meio cafona ali, só que pessoalmente ele é bem bonitão e muito bem acabado. E o que eu menos gostei nele é que ele tem um ajuste que pra mim pelo menos ficou um pouco raso, sabe? Mas ele vai acabar servindo muito bem pra quem se deu bem com o Timeless, que é basicamente a mesma shell. Tem uns graves ali que faltaram em resolução pra mim. Ele também não traz características técnicas legais e ele apresenta vozes ali meio boxe, sabe? Com uma apresentação meio anasalada. O Eternal vem nessa caixinha que é rigorosamente idêntica à do 7Hz Timeless, então o tamanho é igual, a disposição das coisas dentro é igual, o material é igual, só muda as cores mesmo, o grafismo. Aqui dentro vinha essa capinha de plástico que eu já tirei, que ela é realmente um saco de tirar, não tem nenhuma abinha que você possa puxar por ela. E vem com essa case Brutal Zord, que é a mesma do Timeless, só que essa aqui tem uma cor meio vinho assim, então é aquela case brutal que pode passar um carro em cima, que não vai acontecer nada com ela. E aqui dentro a gente tem um conjunto de acessórios que é basicamente também o mesmo do Timeless, né? Vem com essa tranqueirinha aqui com os manuaizinhos e tal, e as duas caixinhas contendo as ponteiras para o fone. E vamos direto para o fone. O cabo dele eu não achei tão bom quanto o do Timeless, tá? Ele tem ele tem tipo um PVC meio peguento, mas não é ruim também, mas eu prefiro do Timeless. Os conectores são bons, né, são bem feitos, tem ali uma conexão muito sólida quando você pluga no dispositivo, inclusive ele aqui é MMCX e também é boa, assim, não é aquela conexão que você parece que vai quebrar o conector e o fone quando você tira. E o fone em si, ele é muito bem feito, ele tem esse acabamento aqui em vidro temperado, me parece. Pode ser um ponto de fragilidade, tipo se cair no chão pode trincar esse vidro, mas assim, é o que o pessoal diz, é um brega, mas é um brega presença. Então aqui dentro a gente tem um design que lembra a estrutura de um driver mesmo, é bem interessante. Eu não sei se o driver dele lá dentro tem esse formato também. E assim, no mais ele tem uma ergonomia, um design muito, muito parecidos com o famoso Timeless. Ele é um fone super eficiente que toca tranquilamente de qualquer dispositivo com 109 dB por miliwatt, com uma impedância de 30 ohms, então você não vai ter problema de descasamento de impedância, mesmo com fontes mais simples, né? A fonte tem que ser muito ruim para dar problema com ele. E ele é aquele fone que toca de uma batata até de uma mandioca. Agora falando de ergonomia, eu acho que quem se deu bem com o Timeless vai se dar bem também com ele, porque eles têm basicamente a mesma shell, só que para mim ele teve um ajuste um pouquinho raso, então ele tem um bocal ali que é um pouquinho curto, ele tem aquela shell maiorzona assim, que se você não consegue chuchar demais o fone para dentro do ouvido, então para mim ele ficou meio rasinho ali, não deu um ajuste muito firme, e consequentemente o isolamento não ficou tão bom assim, eu daria uma nota 2,5 ali numa escala de 1 a 5, que é mediano, meia boca. Bora então falar do som do Eternal, que é o que todo mundo quer saber. Só que antes eu vou gentilmente mendigar o seu like, seu comentário e claro, se estiver gostando muito do que eu faço, se inscreve aqui no canal e também considera conhecer minha campanha lá no Apoia-se, que eu tenho um grupo exclusivo de Telegram e eventualmente alguns sorteios para os apoiadores ouro. As minhas primeiras impressões com ele não surpreenderam em nada, a começar pelo feat ali, que é bem a la Timeless, que não ficou muito bom para mim, e aí minhas primeiras impressões com ele foram meio que de uma sonoridade mais quente ali, mais atmosférica, um pouco velada, sem grandes qualidades técnicas que chamassem atenção por algum motivo. Só que um aspecto importante aqui que de vez em quando eu acho legal abordar com vocês é a influência que as ponteiras e o ajuste do fone dá na sonoridade final. E o que rola aqui é que o formato, o material, a inserção da ponteira no canal auditivo acaba fazendo grandes diferenças na percepção da sonoridade final. E o Eternal é um daqueles fones que para mim pelo menos fica com inserção um pouquinho mais rasa, mesmo com ponteiras ali adequadas para esse tipo de fone. E nesse caso aqui, a ponteira que caiu melhor para mim foi a Final Audio Type X, são muito boas por sinal, que mesmo sendo um pouquinho mais prolongadas ali, ficaram com um ajuste bem raso. E você que está vendo esse vídeo aí, então deve levar em conta isso, porque certamente, se o Eternal possibilitasse uma inserção melhor no meu ouvido, eu provavelmente teria impressões um pouquinho diferentes em alguns aspectos. Vamos falar primeiro então do que eu achei mais interessante nele, que são os graves, que no geral são mais para frente, com excelente extensão, indo facilmente ali nas notas mais graves, mas mesmo com essa tonalidade mais para frente, eles não são muito autoritários, com uma apresentação sem muita resolução, que eu normalmente chamo de grave fofo. Ele não tem muita firmeza, tem uma textura mais ou menos ali, e isso para mim se traduz, por exemplo, em bumbos de bateria que batem ali mais fofinho, sabe? Não é aquele bumbo que tem aquela pegada mais seca. E batidas eletrônicas sem muito punch, sem muita dinâmica. É um troço que, apesar de ter muito grave, não empolga tanto. Por outro lado, nem tudo está perdido, e os graves dele trazem uma apresentação sonora bem atmosférica, que é meio que aquela sensação de estar imerso ali no ambiente, sabe? É um troço que te envolve.
e que eu acho que é bem interessante em algumas ocasiões, principalmente quando você vai ver filme ou jogar alguns tipos de jogo. Eu acho que é legal o fone trazer para você essa sensação de estar imerso numa atmosfera ali. Em termos técnicos, para mim, o Eternal não se destaca em nenhum quesito com um palco que toca, majoritariamente dentro da cabeça ali, aquele lance que o fone toca entre os olhos, sabe? Com um posicionamento de instrumentos que é até ok, mas com uma separação de instrumentos, uma apresentação de detalhes medianas e aspectos que são para mim bem aquém dos concorrentes na faixa de preço, inclusive o Timeless. E os seus médios no geral são bem aquecidos, com um colorido ali que deixa eles mais suavizados, sabe? Muitas vezes agradáveis, mas normalmente eles não são para mim muito naturais, com timbres mais anasalados e para mim falta abertura, sobretudo definição, tendendo também para uma apresentação ali um pouquinho mais velada, sabe? E ele mostra vozes também de forma mais calma e levemente recuada, sem aquela sensação de presença, sabe? Que é quando o fone não te passa muito a ilusão daquela sonoridade mais física daquela voz. E muitas vezes elas podem soar também anasaladas e até meio boxe, vulgo, encaixotadas, que é quando parece que a pessoa está falando ali dentro de um caixote. E tem gravações que isso fica meio exacerbado. Um exemplo bom para mostrar isso aqui é a It Ain't Water, da Alison Mosshart, que a voz dela fica meio encaixotada mesmo ali, sabe? Faltando abertura, parece que ela está cantando de dentro de uma caixinha. E por fim, seus agudos pecam primeiramente por não apresentarem muita extensão, algo que deixa ele meio sem arejamento, sabe? Sem muita transparência. E falta também brilho no geral em muitos timbres, que tem harmônicos ali na região mais aguda, que acaba que para mim não parece muito completo, sabe? Então você tem instrumentos ali com muito harmônico nessa região, tipo prato de bateria, violino, até um cravo. O Eternal mostra aquele timbre que para mim, cara, parece que falta uma parte dele, sabe? E pode ser que muitas dessas percepções que eu tive, sobretudo na região mais aguda, seja em função do ajuste do meu ouvido, que ficou um pouquinho raso, mas também não é, por exemplo, como um KBR Neon, que eu já avaliei aqui no canal há algum tempo, que te possibilita colocar ponteiras menores ali, ou de flange duplo, né, para dar uma inserção maior, que aí você consegue tuchar o KBR Neon lá no seu cérebro. Já o Eternal você não consegue muito, porque ele tem a shell grandona ali, então você se limita ali nas cartilagens da orelha e não consegue um ajuste tão profundo assim. Vamos então concluir esta bagaça e, sinceramente, eu fiquei um pouco decepcionado com o 7Hz Eternal. Primeiro que é um fone bem feito, tem um kit legal, sabe? Ele é bonito, igual eu falei, pessoalmente ele é bem mais bonito do que nas fotos do AliExpress, que ele parece meio cafona. E também porque é 7Hz Two-Note Timeless, que é um fone bem interessante, sabe? Eu não achei ele esse hype, toda essa loucura que o pessoal criou em torno dele, mas ele é um fone bom, definitivamente ele é um fone bem tunado. E eu achei que o Eternal teria uma linha de tuning parecida, mas não foi o que eu encontrei aqui, ele é bem diferente e ele traz aspectos que para mim não são muito legais, principalmente num fone desse patamar de preço, sabe? Eu gosto muito de transparência, eu gosto muito de médios bem apresentados, mais corretos ali, e assim, eventualmente um coloridinho nos médios é legal, mas eu acho que o colorido dele aqui, para o meu gosto, é para pior, sabe? Ele traz médios ali um pouco mais velados, igual eu falei, os timbres muitas vezes não soam muito completos, sabe? Falta alguma coisa. Ele tem essa apresentação de vozes que às vezes é meio boxe, então também não curto tanto. E ele tem esses graves mais lentinhos que acabam gerando essa atmosfera mais envolvente, mas assim, não bateu comigo. Então eu não curti muito o Eternal. Não é um fone que eu particularmente recomendaria. Eu acho que nesse patamar de preço a gente tem um leque de fones muito interessantes, cada um com a sua característica ali, né? Você tem, por exemplo, os da Let's Shure, né? Quando você quer um grave mais pesadão ali, você pega um D13, que é mais barato inclusive. Ou se você quer uma parada um pouco mais brilhante, você vai ali no S12 da Let's Shure também. Ou até mesmo que o Years Orchestra Lite, que custa $250, mas eventualmente alguma promoção ele pode baixar e chegar nesse patamar do Eternal. E até fones mais baratos para quem tá buscando um negócio mais calmo ali, mais aquecido, por exemplo, um BQYZ Topaz. Então tem muita coisa pra gente escolher e comparar nesse mercado, e eu achei o Eternal assim com uma sonoridade meio fora do esquema. E o 7Hz Eternal foi enviado pelo Thiago, lá do canal Manual de Fones, e quem não conhece, recomendo demais conhecer, porque ele é músico, ele acaba dando a visão dele a respeito de fones, também como músico, então quem não conhecer, vou deixar linkado aqui, por favor, conheçam. Então é isso, gente, essa foi a minha visão sobre o 7Hz Eternal. Quem ainda não deixou o like, vai deixando aí, comenta aí também, e quem não foi inscrito no canal, considere se inscrever. Forte abraço para vocês, até a próxima, valeu!